Bom dia, pessoal. Tô só aguardando os demais entrarem, tá? A gente já começa. Então vamos lá, vamos começando. À medida que eles forem entrando, eu vou colocando presença aqui, tá? Ó, alguns já me mandaram as tarefas essa semana, já tá tudo arquivado, ok? Hoje a gente vai fazer, continuar a parte de. A gente viu o núcleo, né? E a gente vai ver a parte agora da divisão celular. Eu vou fazer uma introdução da divisão celular, e é a parte que vai cair na prova bimestral, né? Na sequência do núcleo, a divisão celular, a mitose e a meiose. Aí, só uma dica, gente: como tem alguns detalhes, na apostila de vocês vai ter muita figura, e eu vou mostrar nos slides também, tá? Eu queria, assim, sempre quando vocês forem fazer um exercício,
forem estudar, ver alguma questão, olhar a figura, porque a mitose e a meiose, que é a divisão celular que a gente vai ver, ela vai mostrando tudo que acontece com a célula, né, durante o processo de divisão, e vai representando nas figuras. Então, a maioria dos exercícios, eles são muitas vezes baseados em figuras. Então, é importante a gente estar analisando aí as figuras da apostila, tá bom? Então, antes da gente começar propriamente a divisão, eu queria comentar uns exercícios aqui com vocês, tá? A respeito de núcleo. Deixa eu só ver a página certinha aqui, aí vocês pegam aí, a página 17 da apostila. Tá? Eu tô compartilhando aqui, ó. Pode ver aí e procurar aí na apostila, eu vou comentar com vocês, que é sobre a parte do núcleo da intérfase, que a gente já viu na aula passada. Página 17. Qualquer dúvida, pode perguntar aí, tá? Se não der tempo, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Embora a gravação vai ficar lá no canal, né? Mas é melhor a gente já deixar tudo pronto aqui, né? Então, olha lá, o primeiro exercício. Como reconhecimento de seus trabalhos pioneiros relacionados ao ciclo celular. Então, o que é o ciclo celular? É aquela fase que a célula se prepara, duplica o material genético para se dividir, tá? Então, esses autores aí, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2001. Com relação ao ciclo celular em eucariotos, assinale a alternativa correta. Eu não fiz esse exercício não, né? Se eu fiz, vocês me falam aí. Eu acho que não, porque a gente viu a parte de intérfase e não deu tempo, pelo que eu vi na gravação da aula passada. Se alguém fez, talvez, foi na tarefa, então vê a correção. Então, nos eucariotos são as células que têm núcleo, né? Então, o ciclo celular nos eucariotos. Por que é a D, ó? A, ela fala, a célula, deixa eu só anotar o Yuri aqui. A célula A, ó, ela fala, a alternativa A célula em G1 perde suas atividades metabólicas. Quando a gente fala G1, que é o repouso, lembra que eu frisei bem, não significa que a célula está parada, ela só não está duplicando o material genético. Então, ela não perde as atividades, ela só não está duplicando o material genético. Então, teoricamente, isso aqui está errado, tem coisa duplicando. As células totalmente diferenciadas. Em células totalmente diferenciadas, o ciclo é suspenso em S. Então, não, né? Em S que está funcionando mesmo, em S que tem mais atividade. O ciclo vai se concretizar em S, porque o DNA se duplica. A fase S se caracteriza principalmente por intensa atividade nucleolar. Então, está falando que está dividindo, formando RNA. E na fase S, não. O RNA, gente, aqui a atividade nuclear é mais na G1. Eu não especifiquei, mas faz o RNA na G1 e faz a proteína na G2. E no S é onde que se duplica, tá? Então, ele está colocando as funções contrárias aí. Aí, na D, a célula em G1 possui metade da quantidade de DNA comparada com G2. Certo, porque lembra da sequência? G1 ainda não duplicou, S duplicou, G2 mantém. Então, se aqui tem uma quantidade X, aqui vai ter 2X e aqui vai manter 2X. Então, em G1 ela tem a metade. Ok? A síntese de DNA e RNA é mais intensa durante o G2. A de RNA é mais intensa no G1 e a de DNA é no S e não no G2, certo? As sinases estão presentes em todas as etapas do ciclo celular, mas só estão ativas em determinados períodos. Qual fator é desencadeador da ativação da sinase? Sinase é uma enzima, tá bom? E o que elas vão fazer, então? Elas vão regular todo o ciclo. Para esse ciclo acontecer, para o material genético se duplicar sem erro, né? Então, aí você pode colocar, se quiser, observação aí, que é uma enzima, né? Então, ela vai ser ativada, né?
não precisa colocar esse detalhe aqui não, que elas atuam na regulação do ciclo celular. Elas regulam todo o ciclo celular. Sem elas, esse ciclo celular não ia funcionar, né? Ia ter desequilíbrio. Então, tem que ter as enzimas para facilitar aí. Deixa eu diminuir só um pouquinho para eu ler o 3 aqui, tá? Aí eu já volto. O ciclo de vida de uma célula costuma ser dividido em intérfase, que é G1S e G2, e divisão celular. Supondo que uma célula tem um ciclo de 80 horas e demora 4 horas para realizar a divisão completa, 34 horas para realizar G1, 12 horas para realizar G2, quanto tempo demora a replicação do DNA dessa célula? Então, ele está pedindo para justificar aí, né? Então, acho que tem que só fazer a continha, ó. Se a replicação do DNA, o período S são 30. Então, você tem aí, ele somou, ó, G1, que são 80 horas, somou S, 12 horas, e G2, 4 horas. Então, totalizou aí 50, né? Então, aí ele faz o total, que é 80, que ela demorou total 80, menos as 50 do G1, dos demais, então 30 horas de replicação. Então, só indica aí, né? Você soma os itens que ele deu. Então, soma 80, soma 34 e soma 12. Não, desculpa. 80 não. Soma 34 e 12, que deu 50. E depois subtrai 80 de 50, achando que o restante. Então, o período S demora 30 horas. É um período longo, né, gente? Porque tem que duplicar todo o DNA. Deu aí? Então, 80 menos 50, 30 horas a replicação do DNA. Claro que eu não vou ficar perguntando isso, né? E também varia de célula para célula, viu, gente? Não tem um período exato para qualquer célula, depende da célula. Tem célula que vai variar, demorar mais, tem célula que vai demorar menos. Então, por isso que ele pôs, supondo que, né? A 4, ó, apoptose a gente já viu na outra apostila, na 3, que é aquela morte programada, né? Os lisossomos começam a liberar as enzimas e a célula vai literalmente desaparecendo. É uma morte programada da célula, né? Então, sobre a apoptose, é correto afirmar: a célula usa mecanismos metabólicos para autodestruir suas estruturas. Ela vai liberar as enzimas dos lisossomos para se autodestruir. É aquela que a gente dava exemplo da cauda do girino, lembra? E da membrana dos dedinhos do embrião, que vai sumindo. E assim, durante o ciclo celular existem momentos chamados de pontos de checagem. Isso eu já falei no exercício lá no núcleo. O que é isso? É quando as enzimas têm que detectar se o DNA está certinho. Se não tiver, as enzimas de restrição vão cortar aquelas falhas que o DNA não tá correto. Tá? Então, isso chama ponto de checagem, em que mecanismos celulares avaliam as condições das células antes de prosseguir para outra. Porque se tiver um erro na duplicação e não tiver esse ponto de checagem, vai passando para as outras células. Porque uma forma duas, duas, quatro, e assim vai, o defeito vai passando, certo? Então, aqui nessa figura, ó, teoricamente, ele está mostrando o ciclo celular, né? Sobre esses momentos, assinale a alternativa correta. Então, ó, no ponto 1, a célula verifica se o tamanho que atingiu está adequado. O crescimento celular depende de nutrientes e de outros fatores do meio extracelular. Então, tá vendo que aqui, ó, é G1, aqui, desculpa, G1S, G2. Então, aqui já é o ponto que ela vai se dividir, certo? Então, quando ele vai associando com os números, ele não está falando correto. Então, aqui seria a fase de duplicação de RNA, duplicação de DNA, aqui a síntese de proteína e a própria divisão celular, tá? Então, aqui no ponto 4, que é o G1, ó, indo para S,
tem início da duplicação do centrosomo e dos centríolos. Então, o que ele está falando? Que aqui, no ponto entre G1 e S, vai começar a duplicar o material genético e, consequentemente, as estruturas que vão ter que passar para outra célula. Ó, aqui tá vendo? Ó, ponto 5... No ponto 5, corresponde ao principal ponto de checagem do ciclo celular, onde a célula avalia se o DNA foi replicado corretamente. Na verdade, vai ser avaliado aqui, ó, mais no final do G2. Então, ele vai fazendo umas trocas também. Tá? É claro que ninguém vai ter que saber o que acontece, o que avalia em cada ponto, mas de um modo geral eu quero que vocês lembrem que tem enzimas para detectar isso aí, para perceber se tem erros, para não passar para as outras células. E mesmo assim pode acontecer, viu, gente? Algum errinho, tá? A6, ó, o ciclo celular é dividido em duas etapas, divisão celular e intérfase. A intérfase vem antes, depois a divisão celular. Nessa última etapa, subdividimos em G1, S e G2. A célula realiza seu metabolismo e separa, quando necessário, para a etapa da divisão celular. Então, o que ele está pedindo aí? Para a gente ver as que são corretas, né? É aquele exercício que analisa as corretas, depois soma, tá? Então, aqui, ó, o tempo em que as células permanecem na etapa chamada intérfase é o mesmo em que entre as outras. Não, a intérfase demora um pouco mais. No período de desenvolvimento embrionário, o ciclo celular compreende etapas de intérfases longas e etapas de divisões celulares rápidas. Não é porque está no embrião que vai mudar, né? A intérfase sempre é longa, mas não é porque é no embrião. Na fase S da intérfase ocorre o processo de duplicação de DNA, certinho. A 8 também está certa, ó. Durante a intérfase, o DNA está em plena atividade, formando o RNA com as informações para a síntese de proteína. Então, produz RNA, duplica o DNA, produz proteína para depois a célula se dividir. Certinho também. Em G2, a quantidade de DNA é a mesma de G1? Não, G1 tem a metade, G2 tem o dobro. A frequência em que as células entram em divisão celular varia com o tipo de estado fisiológico de cada uma das células? Não, varia de acordo com a necessidade, né? Se uma célula morre, já tem programação genética para a célula se dividir. Lembra que elas têm um reconhecimento celular? Uma membrana encosta na outra. Se não tem esse reconhecimento, é porque está faltando célula. Encostou uma membrana na outra, não cabe mais célula. Isso a gente viu na aula presencial ainda, tá? Que eu falei para vocês do reconhecimento celular da membrana. Na etapa chamada divisão celular, pode ocorrer tanto mitose quanto meiose em qualquer célula do corpo. Isso a gente vai ver agora. Mitose é para a célula do corpo, meiose não. Meiose é para formar gametas nos ovários e nos testículos. Só, meiose só forma gametas, células sexuais. Tá? Então, só a 4 e a 8 estão corretas. E a 7, ó, ele dá o gráfico que a gente falou na aula, o G1 com a quantidade C de DNA, o S duplica, vai para 2C, repouso e divisão celular. Então, aí ele vai falar o que acontece em cada fase. A duplicação do DNA ocorre a partir da etapa G1, finalizando na G2? Não, a G2 não tem mais divisão. A redução do número de cromossomos é concretizada pela separação dos cromossomos homólogos na etapa M. Então, aqui fala da redução, né? Redução do número de cromossomos, separação aqui não tem separação de homólogos. Isso vocês vão entender melhor quando eu der a divisão, tá? Mas não tem. Aqui está correta. A condensação do material genético é essencial para o processo de replicação? Não, condensação vai acontecer só na divisão. Nós vamos ver agora também, tá? A expressão da informação genética é garantida a partir dos eventos realizados exclusivamente na etapa S. A expressão da informação genética, ela é garantida sempre, não é só na S. Depende dessa expressão para a célula se formar, certo? E aí, então, gente, eu vou aproveitar esses espacinhos em branco aqui, que agora a gente vai falar propriamente da divisão. Então, essa ideia tem que ficar clara, ó. A célula se prepara, ela duplica seu material genético, vamos supor, aqui tá a célula, nem vou fazer o núcleo, tá? Mas eu vou fazer um par de cromossomos, ó, vou fazer de cor diferente pra gente ver.
um par de cromossomos, certo? Só para ser rapidinho. Então, num primeiro momento, a célula está se preparando para se dividir, o que, que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que duplicar o material genético. Então, ela duplica, fica com o dobro de cromátides, né? Então, cada cromossomo se duplica. Então, isso aqui é a intérfase, ó, daqui para cá. Aí, depois, a célula vai se dividir. Embora a gente vai ver que tem duas divisões, mas uma célula se divide e forma duas. Vamos ver a mais simples como um todo. Ou ela pode se dividir e formar quatro também, tá? Aí, o que, que vai acontecer? O que, que interessa pra gente? Esse material genético aqui, ó, ele se divide. De modo que eu vou ter uma cromátide vermelha vem pra cá e uma cromátide vermelha vem pra cá. Uma cromátide aqui do cromossomo azulzinho vem para cá e uma vem para cá. Então, ó, a célula se dividiu, tá? Essa divisão celular que forma duas células, ela se chama mitose. E é aquela que eu falei que acontece em qualquer célula do corpo. Célula do corpo ou célula somática. Ah, então tá formando uma célula do estômago, mitose. Tá formando uma célula da pele, mitose. Tá formando uma célula do rim, mitose. Sempre mitose. Agora, pode acontecer também da célula se dividir. Aí é mais ou menos parecido aqui, ó. Então, você tem lá um cromossomo vermelho e um cromossomo azulzinho, um par de cromossomos. Primeiro, o material genético se duplica. Então, vai ficar lá um cromossomo vermelho com duas cromátides, isso na intérfase, e um cromossomo azul com duas cromátides. Aí a célula vai se dividir, tá? Só que quando ela se divide, vai ter um processo, não vou nem pôr a setinha, senão não vai caber, né? Vai ter um processo aqui que ela não vai já de cara separar as cromátides, separa o cromossomo. Então, vem um cromossomo vermelho para cá, e um cromossomo azul para cá, ó, tem uma diferençazinha. Primeiro, na mitose, já separa as cromátides. Na meiose, que é o que eu estou desenhando, separa cromossomo. Então, vai um de cada. Então, vem 23 para cá e 23 para cá, porque eu só fiz dois, né? Mas a nossa célula tem 46, vai vir de 23 para uma célula, 23 para outra. Aí, a célula vai se dividir de novo. Essa forma duas, vou fazer um pouquinho menor para caber, tá? E essa vai formar mais duas, tá? De modo que agora sim vão separar as cromátides aqui e aqui, ó. Aí o que, que vai acontecer, ó? Uma cromátide vermelhinha vem para cá, a outra vem para cá. Aí uma azulzinha vem para cá e a outra vem para cá. Bem resumidamente, a gente vai ver detalhes. Então perceba, ó, essa célula aqui ela tem um par de cromossomos, então ela é 2N, ela é diploide. Se eu considerar o número total, ela tem 46 cromossomos. Ela se dividiu, formou duas células, também com par, duas células 2N. Então, a célula mãe se divide e forma duas células filhas idênticas a ela, com o mesmo número de cromossomos. Agora, perceba na meiose, ó. Eu não escrevi aqui, ó, mas se essa é a mitose, essa é a meiose. Meiose. Então, o que, que vai acontecer de diferente? Uma célula 2N se dividiu, formou quatro células, mas tá vendo que tem um cromossomo em cada célula? A metade era um par, ficou um em cada. Era 46, ficou 23 em cada. Então, formam quatro células N, com a metade do número de cromossomos. Por isso que a meiose é para formar gametas, células sexuais. Sempre célula sexual tem que ter a metade do número de cromossomos, porque lembra, tem que juntar duas na fecundação. O óvulo com o espermatozoide, então tem que ter a metade. Então, meiose forma gametas e mitose forma células do corpo para crescer, para repor, para cicatrizar, morrer uma célula, tá? Mitose é para isso.
para repor a célula que foi perdida, certo? Então, isso aí é básico. Então, vai ter um exercício. Cite diferenças entre mitose e meiose. Diferença básica. Mitose, uma célula forma 2, meiose, uma célula forma 4. Ponto, uma diferença. Outra diferença, mitose. As células que se formaram têm o mesmo cromossomo da célula mãe, o mesmo número. Então, na mitose, mantém o número de cromossomos nas células formadas. Na meiose, as células formadas têm a metade do número de cromossomos. Certo? E aí vão aparecer outras diferenças também. Mas aí eu posso falar com relação à função também. A mitose serve para formar células somáticas, células do corpo, e a meiose serve para formar gametas. Então eu já citei aqui nada mais, nada menos que 3 diferenças entre mitose e meiose. E não se esqueça, ó, isso aqui, gente, é comum para as duas, ó. Intérfase. Antes da célula se dividir, ela tem que sofrer intérfase, tá? Ó, ela é igualzinha nos dois aqui, duplica o material genético, aí a divisão que é diferente, certo? Então, mitose e meiose. Deixa eu limpar aqui, senão vai para o outro slide. Aí aqui eu pus uma tabelinha, ó, que eu acho interessante você ou fotografar, ou se você quiser copiar, anotar, ou se vocês preferirem, eu coloco a tabelinha ali no grupo, né? Para vocês terem. Então, ó, diferenças básicas entre a mitose e a meiose. Então, primeira diferença, já falei, né? Ó, é uma divisão só na mitose, uma célula forma 2. Na meiose tem 2 divisões. Primeiro uma célula se divide e forma 2, depois se divide e forma 4, tá? Então isso aqui é importante. Na mitose formam 2 células e na meiose formam 4 células. Certo? Aí a terceira diferença que eu já mostrei ali no esquema. As células da mitose são geneticamente idênticas à célula mãe, que é a que dividiu. Ou seja, se a célula mãe é 2N, a célula filha também é 2N. Agora, na meiose, não, ó. As células filhas têm a metade do número de cromossomos, a metade da quantidade de material genético. Porque é gameta, né? Então, ele vai ter que ter a metade. Então, veja, aqui, na divisão da mitose, como mantém, a gente chama de divisão equitativa, ou pode chamar também aqui, ó, de equacional. É a mesma coisa, é porque mantém o número de cromossomos. E a meiose, não, a meiose é reducional, porque a célula 2N, ó, a célula 2N se divide e forma a célula N, com a metade. Por isso que é reducional. Aqui mantém. A célula é 2N, forma a célula 2N. Por isso que é equacional, equitativa. Mesma coisa, tá? Outra diferença, ó, uma célula pode gerar muitas outras. Então, vamos imaginar assim, ó. Eu vou ter que limpar porque eu vou voltar um pouquinho lá no outro slide, ó. Vamos imaginar... eu apaguei, né? Não tem nada a ver, mas vamos imaginar assim, ó. Vou usar aqui o espaço de novo. Se eu tenho uma célula que sofreu mitose, ela é 2N, e ela formou 2 células que também são 2N, essa célula aqui, gente, que se dividiu, ela pode se dividir de novo. Ela pode sofrer mitose de novo, as duas. Agora, no caso da meiose, ó, pensa, uma célula 2N formou 4 células N, com a metade do número de cromossomos. Será que essa célula pode sofrer meiose de novo? Não pode. Ela não pode se dividir mais, porque não tem jeito dela ficar meio N. Porque imagina, ó, se você tem uma célula com 46, ela mantém 46, ótimo. Mas imagina uma célula com 23 se dividir, ela vai formar célula com 11,5 cromossomo? Isso não existe. Então, uma célula que sofreu meiose, ela não pode se dividir mais. Aqui pode. Aqui ela pode se dividir quantas vezes ela quiser, porque vai sempre manter o número de cromossomos. Na meiose, não.
Então, é isso que está falando nessa diferença aqui da tabela, ó. Uma célula que sofreu mitose pode gerar muitas outras. O ciclo se repete, então ela pode entrar em mitose de novo. Agora, uma célula que sofreu meiose, ó, ela não pode mais se dividir, certo? E aqui, então, seria mais a função, né? Então, para que serve a mitose? Para formar células do corpo. Então, se você está crescendo, cicatrizando, regenerando, né? Então, o que vai mostrar? Vai mostrar que vai formar novas células. Enquanto que a meiose é para formar gametas, células germinativas ou esporos. Esporos, gente, fungo tem esporos, musgo, samambaia tem esporos, plantas em geral têm esporos, tá? Então, a gente cita óvulos, espermatozoides, esporos, o grão de pólen, né? Que vai ser formado, teoricamente, que é o nome mais comum para a gente, é uma célula sexual, tá? O óvulo da flor, que na verdade o correto é chamar oosfera, mas é a mesma coisa. Então, são as células sexuais. Sempre meiose associa com reprodução sexuada. Mitose, gente, tem um processo da bactéria, que a gente já viu, que uma bactéria se divide e forma duas. Então, até associa com a reprodução, mas aí é reprodução assexuada. Então, se tiver algum exercício falando, a mitose serve para a reprodução assexuada, sim, porque mantém o número de cromossomos. Agora, meiose, reprodução sexuada, porque vai formar gametas, certo? Então, aqui são as diferenças básicas. Vai ter teste, vai ter exercício relacionando todos esses detalhes. Ou uma questão aberta. Cite 3 diferenças entre mitose e meiose. Aí você vai ver aqui você, teoricamente, guarda mais fácil, sei lá, né, que for mais fácil. Mas pensa no desenho da divisão que eu dei, que vocês conseguem, tá? Então, aqui, ó, na mitose, a célula 2N, aqui, ó, ela ficou com o dobro de material genético, porque os cromossomos se duplicam. Então, isso aqui, ó, esse 4N, ela não tá ficando com 4 vezes o número de cromossomos, só tá aumentando a molécula de DNA, tá vendo? Então, é a intérfase. Aí ela se divide e forma duas células 2N também. Então, na mitose, uma célula forma duas, na mitose, uma célula 2N forma duas 2N, então mantém o número de cromossomos. E tem só uma divisão para formar as células somáticas. Na meiose, uma célula forma duas, mas depois forma quatro, então tem duas divisões, certo? E é para formar gametas, e as células que se formaram têm a metade do número de cromossomos, elas são haploides. Certinho, gente? Então, é isso que importa, essas diferenças por enquanto. E aqui, ó, eu coloquei uma animaçãozinha para a gente entender como que é a mitose, então, ó. Uma célula simplesmente se divide e forma duas. Duplica o DNA, duplica as organelas, duplica as proteínas, aí ela se separa, tem essa divisão do citoplasma e ela se separa. E essa mitose pode ser contínua, por isso que a gente fala no processo de cicatrização, uma célula forma 2, 4, 8, 16, quantas células forem necessárias para fechar o ferimento ali, até que as células vão se encostando uma na outra e ela vê que não tem mais espaço para de dividir, mas é por mitose, tá? Nessa animação aqui é o que a gente vai detalhar agora, semana que vem, as fases da mitose. Por quê, gente? Porque a célula, ela não quer nem saber, ela está se dividindo, mas o homem, para facilitar o estudo, ele foi nomeando e explicando o que vai acontecendo até a célula se dividir dentro dela. Então, a gente chama de fases da mitose, certo? Aqui é a função da mitose, ó. Então, serve para crescimento, para renovação das células que morreram, né? Regenerar os tecidos. E se for reprodução assexuada, tipo das bactérias, que é por bipartição, tá? A meiose é para formar gametas, para formar células sexuais e reduzir o número de cromossomos, porque a célula sexual tem que ter metade do número de cromossomos, para garantir o número de cromossomos da espécie, porque nós, se a gente formasse gameta com 46, 46 com 46 ia dar um indivíduo com 92 cromossomos, isso é inviável. Então a meiose, ela garante, ó,
o número de cromossomos da espécie. Além disso, a gente vai ver que na meiose tem uma variabilidade genética. Eu já falei isso várias vezes, né? Porque mistura gametas junto o DNA do espermatozoide, junto o DNA do óvulo, e aí vai fazer uma mistura genética. Mas tem um evento na meiose que aumenta mais ainda a variabilidade genética, que a gente vai estudar também, tá? Se chama crossing over e depois eu vou explicar, é bastante falado, tá? Então, esse gráfico aqui, gente, a gente já tinha estudado. Então, é uma interpretação, ó, é muito importante e ele é muito cobrado. Então, o que eu tenho que analisar, ó? Duas células estão se dividindo. A primeira célula, ó, que é o gráfico que está representando, a figura 1, ó, você tem aqui a quantidade de DNA, ó. Começa com 6, vai para 12 e mantém. Então, aqui eu tenho a intérfase, ó, G1, S e G2. Então, se fosse um exercício cobrando isso, eu ia falar, no tempo de 0 a 2 é o G1. No tempo de 2 a 6 é o S, porque duplicou o material genético, ó, foi para o dobro, de 6 foi para o dobro. E no 6 a 8 é o G2 que ela entrou em repouso. E o que é de 8 a 16? É a divisão celular. E obrigatoriamente, ó, perceba aqui, ó, começou com 6, terminou com 6. Então, mantém o número de DNA, mantém o número de cromossomos. Portanto, aqui, gente, é mitose. Se eu tiver que justificar porque a divisão celular, ela termina com a mesma quantidade de DNA do início do ciclo. Agora, já perceba esse aqui, ó. Começou com 6, terminou com quanto, ó? Terminou com 3, ó, com a metade. Tá vendo a célula que se formou aqui no final? Ela tem a metade do que começou. Então, é meiose. Aí eu vou justificar. Por que é meiose? Porque no final da divisão, as células que se formaram, elas apresentam a metade da quantidade de DNA. Certo? Então, num gráfico, eu vou representar isso. O resto é igual, porque tem o G1, que é o repouso, tem o S, que é o G2, o S, que é a duplicação, e tem o G2, que é o repouso. E aí vem a divisão celular. Então, é o finalzinho do gráfico, já bate o olho no final. Mantém a quantidade de DNA? Mitose. Cai pela metade? Meiose. Certo? Não é difícil, então, de associar isso, não. Ok? Aqui de novo, ó, G1S, G2, o que é isso aqui? De G1 até G2, eu não posso esquecer, então, ó, esses detalhes aqui, ó, G1S, G2, eu tenho a intérfase. Aí o exercício pede, explique o que é essa fase G1S, G2, é a intérfase. O que acontece na intérfase? Duplica o DNA, o material genético. Ponto. E aí, eu tenho a divisão celular, que é a mitose. Certeza que é mitose? Certeza porque tá falando. E que mais que me prova que é mitose? Ó, formaram-se duas células. Então, é mitose. Se fosse uma célulazinha aqui, 4 aqui, meiose. Tá? Então, vão ter figuras para a gente estar analisando esses detalhes. Aqui também, ó, divisão celular, mitose ou meiose? Uma célula, a célula mãe se divide, passa por várias fases que a gente vai detalhar, e no final do processo formam-se duas células. Se formam-se duas células, mitose. Então, é mitose ou meiose? Mitose, justifique, porque no final da divisão formaram-se duas células filhas, idênticas à célula mãe. Aqui, ó, ela duplicou o material genético, tá? Por isso que tá com 4 e aqui tá com 2. E aí, acho que é o último aqui, deixa eu ver que a nossa aula também já tá acabando, né? Aqui também, ó, você tem, aqui seria, ó, o ciclo celular, G1, S, G2 e a própria divisão, tá? Então, começa sempre no G1, vai para o S, vai para o G2, duplicou o material genético, aí a célula se divide e forma duas, então, mitose. E ó, o gráfico também, analisa, começou com uma quantidade de DNA, terminou com a mesma quantidade, então é mitose.
E o que seria o 1 aqui, ó? G1SG2. G1SG2. Sempre o 1, o 2 e o 3, ó, tanto na figura quanto no gráfico, é o G1SG2, que é a intérfase. E o 4 é a divisão celular, que é a mitose. Certo? Então, provavelmente apareçam gráficos para a gente estar interpretando. Ó, aqui de novo, ó. Mitose, por quê? Mantém a quantidade de DNA, aqui também mantém a quantidade de DNA. 1 é o período G1, repouso. 2 é o S, duplica o material genético. 3 é o G2. 4 e 5 é a mitose. Ó, A é G1, B é S, que duplica, e C é G2, e D é a mitose. Certo? Então, talvez a gente tenha sempre que estar detalhando esses itens aí. Certo? Acho que é isso. Que é igual ao último gráfico, tá? De qualquer forma, é o mesmo raciocínio.